Lesões ósseas, módulo 12, parte 1. Dando início então à segunda parte da aula de lesões ósseas, vamos iniciar então quando suspeitar da existência de uma lesão central, uma lesão dentro do osso. Qualquer aumento volumétrico em face de consistência dura que nos sugira que dentro daquele osso existe uma lesão e aquele osso está num processo de expansão, faz com que possamos suspeitar de que exista alguma lesão dentro do osso. Qualquer dor difusa sem causa definida, principalmente sem causa odontogênica, sem nenhum dente, sem nenhuma doença periodontal, sem nenhuma razão específica, deve ser investigada. A ausência ou migração de elementos dentais sem nenhum tipo de tratamento ortodôntico na região. Assimetrias faciais e maloclusões, pacientes que são absolutamente saudáveis e de uma hora para outra começam a apresentar migração de dente, alteração do plano oclusal, aumentos volumétricos significantes de maneira que deixa o paciente com assimetrias, devem ser investigados. Paciente com histórias de traumas passadas, ou seja, já passou por alguma história de trauma em face, a gente deve sempre avaliar radiograficamente para saber se existe alguma sequela ou se eventualmente tem a evolução para alguma lesão pós essa história de trauma. Pacientes que têm história de cirurgias para remoção de cistos ou tumores nos ossos maxilares também, a gente deve controlar com exames de imagem para saber eventualmente se não possa ter uma possível recidiva naquela região. E o mais comum de a gente observar essas alterações são em achados radiográficos de rotina. Pacientes que vão iniciar tratamentos ortodônticos, pacientes que fazem por alguma razão uma radiografia panorâmica de controle, uma radiografia periapical, e aí o profissional identifica a formação de alguma imagem suspeitando de que ali possa ter alguma lesão. Então esse foi um paciente que nos foi encaminhado para uma das universidades ao qual lecionávamos, que chegou com a queixa de que desse aumento de volume em hemiface do lado direito. Ele relatava também que além do aumento de volume, ele palpava e sentia uma alteração endurecida. Ele sentia também a asa do nariz levantando. Então a gente olhar o exame físico extra-oral, a gente pode notar que existia realmente um aumento de volume em hemiface do lado direito, em maxila do lado direito, que causava um discreto apagamento do sulco nasogeniano, e a asa do nariz desse mesmo lado também estava levantada. Quando avaliávamos intraoralmente, observávamos uma expansão e um aumento volumétrico em toda a cortical externa da maxila direita do paciente, que causava um discreto apagamento do sulco gengivo-jugal e até gengivo-labial, de consistência bem endurecida. Quando palpávamos, sentíamos uma consistência semelhante a osso, que nos sugeria que existia ou tivesse uma lesão dentro do osso, insuflando e expandindo esse osso, ao qual observávamos no exame físico intraoral quando palpávamos o paciente. Esse outro paciente relatava que esse aumento de volume já começara há alguns anos, mais de 5 anos, segundo o relato do próprio paciente, e que causava uma assimetria facial bastante significativa.
o exame físico intraoral, a gente notava todo um abaulamento e um crescimento de todo esse tecido ósseo mandibular. Em algumas áreas, essa palpação já não era tão dura, era um pouco mais flutuante, o que nos sugeria que já havia um rompimento da cortical e que, quando palpávamos, sentíamos a consistência propriamente dita da lesão em si. E algumas outras situações, casos como esse, em que o paciente relata a lesão há mais de 25 anos de evolução, sem procurar nenhum tipo de tratamento, por não causar nenhuma sintomatologia e não alterar praticamente a sua vida no cotidiano em nada. Mas também é o caso de uma lesão benigna, que iniciou na mandíbula e que vem com uma progressão contínua, fazendo com que o paciente fique com essa assimetria e com essa lesão bastante significativa, que a gente pode notar na foto extraoral. Muito bem, como devemos proceder então para diagnosticar essas lesões? Um paciente que chega com aumento de volume como esses que nós notamos nos slides passados, como é que a gente vai fazer para diagnosticar e conduzir o caso? Então, inicialmente a gente faz nosso exame clínico de rotina, nossa anamnese, seguido do exame físico, coletando todas as informações importantes do paciente. Após isso, a gente suspeita de que há uma lesão dentro do osso, a gente solicita 1, 2, 3 tomadas radiográficas em incidências diferentes para tentar visualizar a lesão tridimensionalmente. Quando possível, quando tivermos acesso, a gente pode solicitar uma tomografia computadorizada também, que seria muito importante, principalmente para planejamento cirúrgico depois da remoção dessas lesões. Se existir algum dente associado à lesão, a gente deve fazer um teste de vitalidade, teste de sensibilidade, para saber se são dentes com vitalidade pulpar ou são dentes sem necrose. É importante ressaltar aqui que muitas vezes os pacientes com lesões extensas que envolvam ápice de dentes, nem sempre eles são dentes necrosados e nem sempre eles vão mostrar sensibilidade positiva. A gente já viu vários casos de lesões extensas comprimindo o ápice de dentes e depois de operado, depois de ressecada a lesão, a gente vê que não tem contaminação, não tem contato com o ápice diretamente à cavidade. E depois de 5, 6, 7 meses que tudo volta a se formar, o tecido ósseo volta a se formar, os dentes voltam e migram para a posição normal, esses dentes voltam a apresentar uma sensibilidade positiva no pós-operatório. Então, nem sempre, quando a gente observar no pré-operatório, no momento do diagnóstico, uma vitalidade negativa, é realmente 100% de verdade que aquele dente está em necrose pulpar. Descrever detalhadamente a imagem que a gente está observando, com todas as características que a gente puder ressaltar dessa imagem, ou puder tirar daquela imagem que a gente está observando, e formular algumas hipóteses diagnósticas para cada caso. Frente a isso, de uma maneira geral, frente a uma lesão radiolúcida, quando eu suspeitar eventualmente de uma lesão de possível origem vascular, eu posso fazer uma punção. Não é uma punção aspirativa guiada por agulha fina, que é um método de diagnóstico bastante interessante, não adianta, não serve para esses casos de lesões intraósseas, mas é uma punção simplesmente para a gente observar o conteúdo da lesão e descartar uma lesão de possível origem vascular. Se fosse uma lesão de origem vascular, ao aspirar, simplesmente eu vou estar aspirando sangue e vou ver que é uma lesão de origem vascular. Então, a punção frente a essas lesões radiolúcidas, ela não dá diagnóstico, ela simplesmente serve para me descartar uma possível lesão de origem vascular. Frente a isso, a gente sempre parte para uma biópsia incisional, uma biópsia parcial, ao qual a gente remove parte do fragmento da lesão com finalidade de obter o diagnóstico definitivo. O ideal é sempre nós planejarmos o tratamento com o diagnóstico definitivo da lesão. Frente a uma lesão radiopaca, a gente sempre parte para a biópsia incisional. Na verdade, a grande maioria das vezes, frente às lesões radiopacas, a gente acaba planejando uma exploração cirúrgica. De maneira geral, a grande maioria das lesões radiopacas são normalmente odontomas ou osteomas, e normalmente a gente acaba planejando já uma exploração cirúrgica em que a gente muitas das vezes acaba removendo a lesão por inteira, em função de, por exemplo, chegar num osteoma e observar múltiplos dentinhos. Eu não vou tirar 2, 3 e deixar 4 dentinhos lá dentro, né? Então a gente acaba muitas vezes
transformando aquela exploração cirúrgica numa remoção total da lesão. Cada caso é um caso, a gente vai discutir alguns casos com vocês. A mesma coisa para as lesões mistas. Nas lesões mistas, a grande maioria das vezes a gente acessa a lesão e faz uma remoção parcial do tecido. A gente também faz uma biópsia incisional, removendo parte do fragmento da lesão, para primeiro estabelecer o diagnóstico e depois poder tratar da maneira adequada. Então aqui alguns exemplos de imagens de pacientes com algumas lesões intraósseas. Aqui a gente vê uma radiografia panorâmica, paciente com uma opacificação em todo o seio maxilar esquerdo, associada à presença de uma raiz residual naquela maxila desse mesmo lado. Solicitamos uma tomografia computadorizada para planejamento cirúrgico e o corte axial mostrava realmente que a lesão era totalmente radiolúcida, porque a gente notava que no interior da lesão não existia nenhum componente mineralizado. A lesão, a imagem tomográfica era uma imagem totalmente hipodensa. Frente a isso, nós planejamos um procedimento cirúrgico para realizar uma biópsia incisional, uma biópsia parcial, e depois a análise histopatológica dessa peça revelou tratar-se de um simples cisto residual, cisto radicular, um cisto periodontal apical, causado exatamente pela necrose pulpar dessa raiz pequena. Às vezes as pessoas perguntam, mas puxa, cisto radicular, cisto residual, pode atingir essas dimensões? Pode. São lesões que logicamente demoram tempo para atingir essas proporções, mas pode atingir, ela tem um crescimento progressivo, contínuo, embora lento. Nesses outros exames de imagem, podemos notar numa póstula anterior de face, a opacificação, a formação de uma imagem radiopaca em toda a hemiface do lado esquerdo da paciente e que depois, numa tomografia computadorizada, num corte coronal, a gente pode notar a formação dessa imagem hiperdensa no interior da lesão, no interior do tecido ósseo, caracterizando a presença realmente de uma alteração de normalidade nessa região. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar do lado direito da maxila a formação de uma imagem radiopaca que está impactando parte dos dentes e atrapalhando todo o desenvolvimento dentário nessa região. A imagem se confunde um pouquinho com as estruturas anatômicas da maxila, com os germes dos dentes, e nós optamos por solicitar uma tomografia computadorizada para melhor visualizar a lesão. Nesses outros dois cortes tomográficos, o corte coronal da esquerda, a gente pode notar novamente a presença dessa imagem hiperdensa no interior do tecido ósseo, causando expansão das corticais externa e interna, a lesão progredindo, evoluindo e invadindo o seio maxilar, fossa nasal, causando uma grande expansão nessa maxila do lado direito do paciente. E à direita, num corte axial, a gente pode notar exatamente parte do que a gente descreveu na imagem da esquerda. Uma imagem mista, né? A gente não pode dizer nem hiperdensa nem hipodência, mas uma imagem mista, causando grande expansão da cortical externa da maxila. A gente pode notar até os planos de tecido mole da face do paciente abaulado, ou seja, o paciente tinha uma simetria facial devido a esse aumento volumétrico da lesão que ocupava grande parte da maxila direita do paciente. Para as lesões radiolúcidas, como a gente disse anteriormente, a gente pode realizar uma punção com caráter basicamente de exploração. Essa punção não serve para dar diagnóstico, porque a gente vai conseguir aspirar somente o líquido da lesão, se for uma lesão cística, ou nada se for uma lesão neoplásica. De qualquer maneira, é uma manobra que nos serve, nos orienta principalmente para descartar lesões de origem vascular se a gente aspirar um conteúdo sanguinolento. Existe uma dificuldade na propedêutica das lesões ósseas, visto que a gente não está visualizando a lesão. Diferentemente de uma lesão de tecido mole, em que a gente visualiza a lesão, a cor, a gente pode palpar, a gente identifica limites, superfície, coisas que nós estamos impossibilitados de realizar quando a gente se depara com uma lesão óssea. A gente fica limitado aos exames de imagem. E dentre os exames de imagem,
sem sombra de dúvida, o que a gente acaba mais solicitando, o que acaba sendo mais usual para a gente, são os exames radiográficos. Dentre as técnicas radiográficas, a gente sabe que também existem limitações dentre as técnicas radiográficas. Existem artefatos de técnicas, existe uma grande sobreposição de estruturas anatômicas, principalmente quando a gente fala em maxila. A mandíbula é um osso um pouco mais fácil de ser interpretado em função da menor quantidade de reparos anatômicos vinculados à mandíbula. A falta de sensibilidade para lesões incipientes, então lesões pequenas, lesões iniciais, muitas vezes não chegam a fazer imagem significativa de maneira que salte aos olhos do profissional. Multiplicidade de aspectos, muitas vezes dentro da mesma doença, dentro da mesma patologia, a gente pode notar aspectos radiográficos muito diferentes, então isso também dificulta um pouquinho o nosso manuseio clínico e consequentemente de conduta terapêutica a ser realizada nas lesões ósseas. E as lesões incipientes muitas vezes são muito semelhantes, um cisto radicular, um ceratocisto, um ameloblastoma, em lesões menores que meio centímetro praticamente se manifestam de formas bastante parecidas. Então as radiografias são ótimas para a gente visualizar tecidos mineralizados, mas apresentam também algumas limitações, o que dificulta um pouquinho conduzir os casos no dia a dia de clínica. Simplificando então, são um caso de um ceratocisto odontogênico, tumor odontogênico ceratocístico, antigamente chamado de queratocisto, e um caso de ameloblastoma, em que ambos os casos a gente nota imagens radiolúcidas, multiloculares, bem delimitadas, extensas, causando grandes destruições e grandes expansões no tecido ósseo. Então, doenças diferentes se manifestando radiograficamente de formas muito parecidas, como imagens radiolúcidas multiloculares. Outra situação que pode nos confundir, ou não digo confundir, mas atrapalhar a conduta terapêutica, enfim, a propedêutica clínica de lesões ósseas, é que dentro da mesma patologia, a gente pode, muitas vezes, dependendo da época que a gente está observando a imagem, ter manifestações diferentes umas das outras. Então, este é um caso de um osteosarcoma, que nós temos imagem de outubro de 2003 até maio de 96, praticamente 2 anos e meio de acompanhamento, em que a gente nota toda uma alteração do aspecto radiográfico. Inicialmente a imagem era uma imagem puramente radiolúcida, em 93, depois em 94 parece que começa a se formar alguns flocos, algumas áreas mineralizadas no seu interior, mas a gente não tem muita certeza se é ou se não é. E depois em 96 a gente já nota a formação de uma massa radiopaca no interior da lesão. E tratava-se de um osteosarcoma. Então, dentro da mesma patologia, às vezes, a gente tem aspectos radiográficos diferentes conforme a evolução da doença. Dentre as lesões radiolúcidas, então, a gente pode citar alguns exemplos de doenças que podem mostrar-se de maneira radiolúcidas para a gente. Dentre elas, cisto radicular ou cisto periodontal apical, a gente mostrou alguns exemplos, essa primeira foto à direita que a gente está observando é de um cisto radicular, cisto dentígeno, cisto do ducto nasopalatino, tumor odontogênico ceratocístico, antigamente chamado simplesmente de queratocisto, ele era tido como um cisto anteriormente e agora conforme a última classificação da Organização Mundial de Saúde, ele é caracterizado como uma neoplasia verdadeira, principalmente em função do comportamento agressivo, ameloblastoma, o mixoma odontogênico, o defeito ósseo de Staphylin e as osteomielites. Então, todas essas doenças podem se manifestar com lesões radiolúcidas. Dentre as lesões radiopacas, a gente pode destacar, talvez a mais frequente que a gente observa no dia a dia de clínica, os odontomas, formam uma massa radiopaca, às vezes semelhante a dentes, às vezes não semelhante à forma de um dente. Os osteomas, que são as neoplasias verdadeiras do tecido ósseo, a displasia fibrosa e o fibroma ossificante central. Ainda dentre as lesões radiopacas, a gente pode destacar
a displasia segmento-ósseo periapical, a displasia segmento-óssea florida, o segmentoblastoma benigno e o osteosarcoma. E dentre as lesões mistas, ou seja, aquelas lesões que podem formar componentes radiolúcidos e áreas mineralizadas no seu interior, a gente pode destacar displasia fibrosa e fibromossificante, as displasias segmentóceas periapicais e floridas, o tumor odontogênico cístico calcificante e o tumor odontogênico adenomatoide. Então, frente a uma lesão óssea, a gente vai ter que se ater a alguns pequenos detalhes. Primeiro, se existe presença ou ausência de sintomatologia dolorosa, se o paciente refere alguma dor ou não daquela região. Segundo, se o crescimento ele é um crescimento expansivo, que expande as corticais, ou se ele é um crescimento lítico, um crescimento que destrói o tecido ósseo. Terceiro, qual é a característica da imagem que a gente está observando? É uma imagem radiolúcida, é uma imagem radiopaca ou é uma imagem mista? E coletar todas as outras informações clínicas relevantes do caso. Esses eram 3 casos clínicos que nós temos de pacientes portadores de uma neoplasia odontogênica chamada ameloblastoma. E se a gente for observar, a evolução clínica dos 3 eram bem parecidas. Eram aumentos volumétricos significativos, normalmente unilaterais, em M face, causando uma simetria significativa. Então o paciente, a gente observava com facilidade no exame físico extraoral esse aumento de volume em determinadas regiões dos pacientes. Só que todos assintomáticos, os pacientes não referiam nenhuma sintomatologia dolorosa e todos com um crescimento bastante gradual, relatam que o crescimento começara há mais de 2 anos de evolução e que só agora que atingiram determinadas proporções que resolveram procurar um atendimento específico para saber o que estava acontecendo com aquele inchaço no rosto. Entretanto, às vezes a gente pode ter pacientes que apresentam sintomatologia dolorosa, diferentemente do slide anterior. Então, na presença de sintomatologia dolorosa e de crescimento lítico, crescimento destrutivo do tecido ósseo, a gente deve se ater porque provavelmente a gente deve estar frente ou a algum quadro infeccioso ou alguma neoplasia maligna. Dentre as neoplasias malignas, a neoplasia maligna do osso, verdadeiramente do osso, que a gente observa com maior frequência na clínica, são os osteosarcomas. Além dos osteosarcomas, outra neoplasia verdadeira do osso que a gente pode observar são os chamados mielomas múltiplos, além das lesões metastáticas para osso. As lesões metastáticas para osso são aqueles pacientes que tiveram algum tumor sólido em alguma outra região. Dentre eles, o mais frequente de metastatização para osso é o tumor de mama. A primeira região de metastatização do tumor de mama é para osso. Entretanto, a metástase em ossos gnáticos, ou seja, maxila e mandíbula, ela é bastante rara, ela não é frequente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com metástases ósseas em mandíbula. Os 3 casos que eu vi eram os 3 casos de metástase óssea em mandíbula, e os 3 oriundos de tumores de mama. Então é o mesmo tumor que iniciou na mama, uma célula entra na corrente circulatória e vai caminhar e vai aderir a um determinado tecido, no caso o tecido ósseo mandibular, e aí se manifestou no mesmo linhagem celular do tumor da mama na mandíbula do paciente. Então, o osteosarcoma é um tumor maligno caracterizado pela produção de osso ou osteoide pelas células neoplásicas. O osteosarcoma é uma neoplasia extremamente agressiva. Dentre as neoplasias de boca, talvez seja uma das mais agressivas que possa cometer os ossos maxilares. E clinicamente aqui que a gente nota a presença de uma massa, a lesão iniciou na mandíbula desse paciente e expandiu toda a cortical gengival externa da mandíbula, formando essa massa, esse nódulo vegetante em região posterior de mandíbula do paciente. Esse é um caso da literatura de alguns colegas da Unesp de São José dos Campos, em que a gente pode notar um quadro bastante semelhante que a gente notou, crescimentos rápidos,
crescimentos exacerbados, causando grandes assimetrias faciais. Quando a gente olha a foto intraoral, a gente nota grande expansão da cortical interna e externa dessa mandíbula. Mas uma das grandes características clínicas desses pacientes é que todos apresentavam grande sintomatologia dolorosa, dor, e foi o motivo pelo qual eles vieram procurar e buscar atendimento. Com relação à imagem do osteosarcoma, a lesão, como a gente viu em alguns slides anteriores, a radiografia pode mostrar imagem simplesmente lítica, destrutiva, formando grandes imagens radiolúcidas. Muitas vezes essa imagem pode, com a evolução, se tornar uma imagem mista, formando calcificações no seu interior, que na verdade é o próprio tumor formando tecidos mineralizados. E com o passar do tempo, cada vez mais essa imagem vai ficando mais esclerótica, essa imagem vai ficando mais radiopaca. Os limites normalmente das neoplasias malignas, como a gente viu anteriormente também, são limites imprecisos e que sugerem para a gente uma agressividade maior da lesão, consequentemente sugestivo de malignidade. O efeito de raios de sol do osteosarcoma nem sempre ele é observado, mas em alguns exames de imagem é possível observar aquele efeito semelhante aos raios emitidos pelo sol. Então este é um exemplo radiográfico de um osteosarcoma em mandíbula do lado esquerdo, que a gente já mostrou anteriormente também, em que a gente nota que em 93 a imagem era uma imagem puramente radiolúcida, e inicialmente o tratamento desse paciente, que tinha sintomatologia dolorosa, foi em função desse dente com uma grande destruição coronária, e achavam que eventualmente pudesse ser esse o responsável por toda essa sintomatologia dolorosa do paciente. Em 94 a lesão começa a se mostrar um pouco mais esfumaçada, com um pouco mais de densidade radiográfica no seu interior, sugerindo alguma formação de possível tecido mineralizado. E em 96 a gente já pode notar, depois de ser inclusive extraído o dente, a gente pode notar em 96 já uma grande massa radiopaca no interior da lesão, que é na verdade o tumor neoformando e formando tecido ósseo nessa região. A radiografia posterior de mandíbula, a gente pode notar a grande destruição que estava havendo com a formação da lesão e a evolução da lesão no interior da mandíbula do lado esquerdo do paciente. E no maior aumento aqui, a radiografia panorâmica, no maior aumento, a gente pode notar exatamente essas trabéculas, esse tecido, essa massa mineralizada, radiopaca, que se formou no interior da lesão e que nas imagens anteriores a gente não conseguia observar. Essa é uma imagem de um osteosarcoma em maxila, mostrando essa grande massa radiopaca, que lembra um pouquinho a imagem de um sol, mostrando depois alguns raios emitidos na área mais periférica, semelhante a uns raios de sol. Nem sempre isso é tão possível de ser observado com facilidade, mas mostrando essa grande massa radiopaca, lembrando o foco de um sol, e os raios sendo emitidos a partir da periferia. Um outro caso clínico, em que na radiografia panorâmica nós notávamos mandíbula do lado esquerdo, corpo de mandíbula próximo à região do dente 38, do terceiro molar, uma imagem radiopaca se formando, uma imagem de limites bastante imprecisos, próximo e ao redor do dente, e que quando fizemos tomadas radiográficas complementares, como periapicais e radiografia oclusal, a gente notava realmente todo esse esfumaçamento e essa dificuldade de delimitar início, meio e fim da lesão, mas na área periférica da lesão a gente notava esse esfumaçamento e essas imagens que sugeriam um pouquinho esse aspecto de raios de sol descrito na literatura. Um outro caso de osteosarcoma da literatura, em que mostra realmente a grande agressividade dessa lesão. A lesão atinge dimensões enormes e bastante rápido do ponto de vista de evolução. Uma paciente de 38 anos de idade que inicialmente teve um diagnóstico prévio de displasia fibrosa. Existe na literatura alguns casos de transformação maligna em displasia fibrosa para osteosarcoma, mas isso pode exemplificar exatamente o que é a agressividade desse tumor e o comportamento clínico agressivo da lesão. As imagens, os exames de imagem mostram realmente todo o comprometimento da face do paciente pelo crescimento da lesão, cortes tomográficos, reconstruções em 3D,
E por final, a imagem D mostra uma cintilografia óssea mostrando toda a área de marcação em que o tumor cresceu na face do paciente. Então, praticamente toda a face do paciente estava sendo ocupada pelo crescimento do tumor. Então, as lesões ósseas inflamatórias, as osteomielites, elas normalmente apresentam quadros de dor e tumefação, sintomatologia dolorosa e aumento volumétrico devido a todo o quadro inflamatório que vai existir naquela região. Quando tiver associação com um quadro infeccioso, os pacientes vão apresentar febre, mal-estar generalizado e todos os sinais clássicos de um paciente com quadro de doença infecto-contagiosa. As osteomielites podem ser de agudas ou crônicas, quando surgem abruptamente ou já instaladas, elas podem durar meses, às vezes anos, para se resolverem. E a causa normalmente é um foco de infecção dentária ou algum trauma que houve sobre aquela região. A infecção, quando é associada às osteomielites, normalmente ela é polimicrobiana, mas normalmente tem a presença de uma bactéria anaeróbia. Isso é importante a gente saber porque a gente sabe que a amoxicilina ela não faz cobertura para bactérias anaeróbias. Então não adianta a gente prescrever a amoxicilina que não vai resolver nenhum quadro de uma osteomielite instalada. A gente ou associa a amoxicilina com metronidazol ou simplesmente prescreve a clindamicina, que é um antibiótico que tem cobertura para bactérias anaeróbias. A mandíbula é o osso mais frequentemente acometido do que a maxila pelas osteomielites, provavelmente pela mandíbula ser um osso de constituição diferente da maxila, é um osso mais compacto, é um osso menos esponjoso, então o próprio tecido sanguíneo permeia com maior dificuldade dentro da mandíbula quando comparado com a maxila. A mandíbula ela é nutrida por apenas duas artérias, a artéria do feixe vascular nervoso mandibular, que vem do lado direito, e a outra que vem do lado esquerdo, então praticamente tem dois únicos vasos que nutrem uma mandíbula. Dessa maneira, ela, somando isso, a dificuldade de permear sangue por dentro da mandíbula faz com que ela seja um osso mais frequentemente acometido quando comparado com a maxila. É muito comum nesses quadros de osteomielite ter então associado quadro infeccioso, drenagens de secreção purulenta, necrose de tecido ósseo, supuração, presença de pus e formações de sequestros ósseos, que nada mais é do que o organismo tentando eliminar aquele osso que está necrótico e que não vai regenerar. Uma vez necrosado, ele não regenera mais, então o organismo tende a expelir, tende a pôr para fora esse tecido ósseo sequestrado. E, normalmente, radiograficamente, o que a gente vai notar? Grandes áreas radiolúcidas, irregulares, com muitas vezes formações de sequestros ósseos, delimitando muitas vezes uma área radiopaca do organismo tentando expelir aquele osso sequestrado. Como os fatores predisponentes das osteomielites, a gente tem doenças sistêmicas crônicas, então pacientes sistemicamente comprometidos, pacientes em imunossupressão, seja por um tratamento para câncer, seja para uso de drogas imunossupressoras cronicamente, como por exemplo os corticoides, diminuição do aporte sanguíneo e da vascularização óssea, isso faz com que haja uma maior predisposição a formar uma osteomielite, e uso abusivo de álcool, uso abusivo do fumo, uso de drogas intravenosas, pacientes portadores de diabetes, de anemias profundas, pacientes em AIDS, ou seja, pacientes soropositivos vírus HIV que mostrem sintomas da doença AIDS, usuários crônicos de bisossonatos, são as chamadas osteonecroses associadas ao uso do bisossonato, pacientes em tratamento radioterápico e quimioterápico também são pacientes imunossuprimidos, em especial os pacientes radioterápicos que irradiam a boca têm um risco maior ainda de se fazer uma osteomielite em boca chamada de osteoradionecrose, que a gente vai ver a seguir. Então, normalmente a patogenia de uma osteomielite ocorre um processo infeccioso. Esse processo infeccioso causa uma reação inflamatória, a formação de edema dentro do tecido ósseo e, consequentemente, um comprometimento vascular dentro desse tecido ósseo. Há uma necrose isquêmica do osso, consequentemente, uma morte desse tecido ósseo nessa região. O organismo normalmente forma um sequestro para tentar eliminar esse tecido ósseo necrosado.
Isso normalmente vai fazendo com que os osteoclastos sejam enviados para a região e causa um processo de reabsorção ao redor desse tecido ósseo necrótico, formando e proliferando um tecido conjuntivo em torno desse tecido necrosado, e a tendência do organismo é tentar eliminar, tentar expelir esse osso sequestrado através de uma fístula, vai começar a drenar a secreção e facilmente a gente vai ver que ali embaixo já tem um osso praticamente solto tentando ser expelido pelo organismo. Então este é um exemplo clínico que a gente tem de um paciente que usava uma prótese total há anos já e que veio procurar a clínica de estomatologia da universidade devido a um aumento de volume nessa região de mandíbula do lado esquerdo, mas a grande queixa do paciente era a sintomatologia dolorosa. A hora que ele usava a prótese total, começava a mastigar, pressionava essa região de corpo de mandíbula, região posterior de corpo de mandíbula, e o paciente tinha sintomatologia dolorosa. Solicitamos uma radiografia panorâmica, ao qual a gente observava uma lise óssea grande, uma destruição de osso bastante extensa, mas que no interior parecia que tinha um fragmento de tecido ósseo sequestrado, ou seja, o organismo tentando eliminar esse fragmento de tecido ósseo no interior da lesão. Então, esta é a exploração cirúrgica que realizamos frente àquela suposta formação de sequestro. E logo que a gente incisou, a gente se deparou com uma cavidade, e dentro dessa cavidade, um fragmento de tecido ósseo solto, que é exatamente esse fragmento que a gente observa no quadrante inferior do lado direito. O organismo elimina e tenta eliminar por si só isso, separando o osso necrótico do osso normal, formando uma camada leve entre o osso normal e o osso sequestrado de um tecido conjuntivo granulomatoso. Curetamos bem essa loja cirúrgica, deixamos encher isso de coágulo, lavamos bem, irrigamos e suturamos ponto a ponto. Um outro caso clínico, que o paciente teve uma osteomielite decorrente da necrose pulpar de 2 dentes em maxila do lado esquerdo. Essa necrose pulpar levou a uma necrose de todo o tecido ósseo alveolar, e a tendência do organismo, como a gente disse, é sequestrar esse osso. Então, após feitas as extrações do dente, não reparou, ficou tecido ósseo exposto nessa região, o organismo foi formando um tecido conjuntivo, tentando eliminar esse osso necrótico do osso normal, e praticamente a gente pegou isso com uma pinça hemostática, e esse fragmento de osso, algumas semanas após a extração do dente, estava solto naquele tecido ósseo alveolar. Então a gente nota a cor desse osso, nota que é um osso necrótico, totalmente necrótico, sem vitalidade nenhuma, e o leito remanescente fica todo revestido por epitélio, que na verdade é nada mais do que esse tecido conjuntivo que o organismo forma para tentar proteger o tecido ósseo subjacente à área do sequestro ósseo. A osteoradionecrose, que também é uma osteomielite, só que a causa é a hipóxia, né? A falta de célula, a falta de oxigenação e, consequentemente, a falta de vascularização ocorrida pela radioterapia naquele osso irradiado. É mais frequente em adultos, porque normalmente são os adultos que recebem radioterapia na região de cabeça e pescoço. É raro uma criança tratar alguma neoplasia de boca que exija radioterapia, é bastante raro. E normalmente associado à osteomielite ao quadro de osteomielite vem a infecção presente. Radiograficamente, aqui a gente pode observar áreas radiolúcidas, difusas, de limites bem difíceis de serem delimitados exatamente onde começa e onde termina. A resolução do quadro clínico é muito difícil, porque esse osso está hipossolularizado, ele está hipovascularizado, ele consequentemente está hipoxigenado. Então falta célula, falta sangue, falta oxigênio. Então é um osso que vai ser difícil de conseguir reparo e resolução do quadro por completo. O que se faz é tentar, com algumas manobras, como uso de antissépticos locais, pequenas decorticações, remoções de tecido ósseo necrótico que não vai reparar, tentar resolver e chegar a uma resolução completa do caso. Alguns casos a gente tenta oxigenoterapia, oxigenação hiperbárica, para tentar oxigenar mais os tecidos e buscar um reparo tecidual associado a um debridamento cirúrgico, que às vezes pode resolver o quadro. Não é 100% dos casos que a gente consegue a resolução, em alguns casos a gente consegue uma boa resposta. Tudo isso associado a
dosagem de radiação que o paciente recebeu e os campos que foram irradiados. Então é muito importante no paciente que tem uma osteoradionecrose a gente identificar quanto o paciente irradiou e onde irradiou, né? Então dessa maneira a gente consegue exatamente delimitar o grau de risco do paciente e a dificuldade que a gente terá de resolução do quadro dessa necrose tecidual. Aqui no exame, na outra vista intraoral, a gente pode notar, só está o lado invertido, me perdoa, mas a grande exposição óssea com drenagem de secreção purulenta daquela área. Outros casos de osteonecrose, em que a gente pode notar realmente a grande exposição de grande fragmento de tecido ósseo, com grande quantidade de drenagem de secreção purulenta. Esses casos a gente entra com antibiótico para diminuir o quadro infeccioso, mas não vai resolver por completo o quadro da exposição óssea. Aqui uma exposição óssea extraoral da base da mandíbula, na região de ângulo de mandíbula do lado esquerdo do paciente, em que foi feita uma decorticação de um fragmento de osso que praticamente não vai reparar por estar necrótico e tentando diminuir um pouquinho essa área de exposição óssea. Esses quadros são muito difíceis resoluções, muito difícil o tratamento para esses casos, visto que normalmente tem um quadro infeccioso associado e aí uma coisa atrapalha a outra. A necrose gera infecção, que gera o quadro inflamatório, que gera exposição óssea e, consequentemente, difícil resolver em função daquele osso ter sido irradiado. E, normalmente, esses quadros de osteoradionecrose acabam evoluindo muitas vezes para uma fratura. Então, esse é um caso de um paciente que tinha uma exposição óssea em região posterior de mandíbula. O quadro foi evoluindo para uma exposição em uma fístula extraoral com fratura de mandíbula em corpo de mandíbula do lado esquerdo. Então isso que a gente está vendo é o coto medial da fratura, que na radiografia a gente pode notar. E tudo isso começou por uma não avaliação de um dentista prévio à radioterapia. O paciente foi irradiado cheio de raiz residual em boca, a gente pode notar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes, raiz na maxila, raízes na mandíbula. Uma dessas raízes fez um quadro infeccioso, iniciou um quadro de osteomielite associado a um quadro infeccioso nessa região posterior de mandíbula, progredindo continuamente até que chegou num quadro onde houve a fratura por completo. E agora a resolução é mais complicada ainda, porque agora tem uma fratura, isso teoricamente teria que ser feita uma redução e uma osteossíntese para manter esse tecido com uma possível tentativa de reparo, uma fístula extraoral, tudo isso contaminado e realmente agora fica muito complicado tratar, principalmente por esse osso ser um osso hipoxigenado, hipocelularizado e hipovascularizado causado pela radioterapia. E também a osteonecrose, associado ao uso dos bisfosfonatos, que é um medicamento que está usualmente na moda no nosso país e no mundo, né? Também é um quadro de osteomielite. Na verdade, é uma necrose do tecido ósseo causado e associado provavelmente por um trauma ou uma infecção odontogênica, infecção dentária, que causa uma exposição de tecido ósseo e com dificuldade também de reparo em função do uso do medicamento. Para finalizar, o tratamento das osteomielites, ele é basicamente dividido em as osteomielites agudas e das osteomielites crônicas. Nas osteomielites agudas, basicamente a gente faz drenagem, muitas vezes uma drenagem cirúrgica, seguido de antibiótico terapia. E nas osteomielites crônicas, a gente faz uma associação de várias tentativas conforme a gravidade do caso, né? Iniciamos com irrigações com antissépticos para diminuir o quadro infeccioso local, antibiótico terapia, muitas vezes um debridamento cirúrgico para remover todo aquele tecido necrótico que não vai regenerar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de sangramento em função, como por exemplo, dos pacientes irradiados, em que tem uma dificuldade de aporte sanguíneo. Alguns casos de fratura acabam evoluindo muitas vezes por necessidade de se fazer uma osteossíntese, uma redução, uma osteossíntese, o que complica um pouquinho mais o caso ainda em função muitas vezes do quadro infeccioso. Então a gente fazendo uma somatória de tentativas de tratamento com o intuito de tentar
resolver e sanar o problema do paciente, sabendo que nas osteomielites crônicas a dificuldade de resolução é um pouquinho maior.